Rádio Mister. Rádio Mister. Programa Cidadania Legal, um programa da comunidade. A apresentação Roberto Moraes. Olá, tudo bem com vocês? Programa Cidadania Legal entrando no ar aqui mais uma vez, trazendo um convidado, e nós vamos bater um papo aqui hoje, né, a respeito da rede de educação popular Ubuntu. Vamos saber o que é o Ubuntu, como é que a rede de educação popular trabalha, como funciona, né, a questão dos jovens que estão lá, fazendo os cursos, participando, e vamos saber tudo isso nosso programa aqui, trazendo para você informação cidadã. Cidadania legal é isso, é você por dentro dos conhecimentos, e conhecimento a gente traz para você aqui. Programa Cidadania Legal, beleza? O nosso compromisso aqui com você de sempre. Bom, vamos lá. O nosso programa Cidadania Legal vai falar aqui sobre a questão do cursinho de educação popular. E para isso a gente trouxe o Rafael, que é coordenador, né, do curso, e ele vai conversar um pouco para a gente para dizer como funciona o cursinho da rede Ubuntu. Tudo bem com você, Rafael? Oi, Roberto. Boa tarde, boa noite para quem está acompanhando aí. Tudo ótimo por aqui. Beleza, então, Rafael, nós temos aqui uma coisa nova. Eu nem conhecia a rede Ubuntu, né? Então eu falei, não, vou trazer o Rafael para a gente conversar, porque a gente fazendo algumas leituras aqui, que coisa interessante, não é? Porque eu estava lendo aqui algumas questões, Rafael, e eu vi um trechinho ali e eu coloquei como introdução para a gente pensar. Eu sou porque nós somos. Presta atenção você aí. Ou em outras palavras, eu só existo porque nós existimos. Como uma de nós poderia ficar feliz se todas as outras estivessem tristes? Guarde bem essa mensagem, que nós vamos entrar nessa questão com você. Você vai entender melhor isso tudo durante aqui a nossa conversa, nosso bate-papo aqui. Então, Rafael, fala um pouquinho de você para a gente conhecer. Bom, Roberto, eu sou professor de Geografia da rede municipal aqui de São Paulo, já há 15 anos como professor. Também sou militante de movimentos sociais aqui na região do Mboi, Jardim Ângela, na Santos Mártires, seguindo os passos do Padre Jaimes, e entre outros movimentos que a gente participa aí, aqui sempre na periferia aqui, tentando transformar a realidade. A gente vai fazendo um trabalhinho pequeno aqui. Uhum. Muito bem, e esse trabalho aqui, pelo que eu estava vendo aqui, nossa, deve ganhar dinheiro pra caramba, hein, Rafael, com isso, hein? O pessoal que trabalha lá deve ganhar muito dinheiro com isso, né? Será que ganha? Ou ganha dor de cabeça? Ou ganha preocupações? Né? Vamos saber disso aqui. Muito bem. Ô, Rafael, o que significa Ubuntu? Fala pra gente qual a importância dos cursinhos populares, os polos que a gente tem aqui na Zona Sul da cidade de São Paulo. Roberto, essa perspectiva que a gente chama de Ubuntu, né, e essa rede de cursinhos que a gente tem aqui, é uma proposta de olhar a educação como um instrumento de transformação social, baseado também em alguns pilares, né? E essa filosofia propõe justamente isso, que a gente possa olhar, que a gente possa pensar numa perspectiva de sociedade onde as pessoas vivam coletivamente, onde as pessoas se ajudem e as pessoas alcancem coletivamente conquistas, né? Como você falou aí dessa jovem. Como que eu posso estar feliz sendo que tem outras pessoas tristes? Bom, para nós aqui da coordenação, quase todos ou todos já foram para a universidade, já ingressaram, já são profissionais, tão felizes até certo ponto, mas pensa, quantos de nós aqui na periferia não teve acesso a uma universidade? Eu estudei na universidade pública, desde a minha graduação, a pós-graduação, isso e aquilo. Isso me deixa feliz, mas olhar que vários dos nossos, meus irmãos, meus vizinhos, minha quebrada, não chegou lá, para muitos de nós da coordenação,
acaba sendo um negócio que uma felicidade parcial. E aí a gente tem esse projeto justamente para que mais pessoas, mais periféricos, mais jovens consigam entrar na universidade e também possam ser felizes. E aos poucos a gente vai agregando. Então a gente é feliz a partir dessa perspectiva de que todos merecem estar na universidade, todos têm direito de entrar na universidade. E essa filosofia justamente traz essa energia para nós. Olha, vamos, eu sou porque nós somos. Esses jovens vão ingressar lá porque nós vamos ajudar, nós vamos trabalhar para que eles possam ingressar nesse processo. É uma filosofia africana, né, já desenvolvida em várias comunidades africanas, que se organiza nessa cosmovisão, de pensar nessa coexistência, né? Ninguém é nada sozinho, ninguém chega a algum lugar sozinho. Então é um pouquinho isso, e nós, enquanto cursinho, estamos aqui na Zona Sul, com 5 polos diferentes, fazendo acontecer esse trabalho importante. Muito bem, tá aí, não é, o Rafael conversando com a gente aqui, trazendo essa informação importante, não é, aquele conceito de coletivo, não é? E quais são os principais desafios e dificuldades dos estudantes aí de escolas públicas, né, no acesso ao ensino superior, que é muito difícil um estudante de escola pública, muitas vezes, conseguir ter acesso, né, Rafael? Como que é isso? Nossa, muito difícil, uma tarefa árdua, né, Roberto? Infelizmente, no Brasil tem uma contradição muito grande. Na verdade, N contradições, né? No campo da educação, para entrar no ensino superior, a contradição mais evidente é: você tem uma educação básica que muito falta em qualidade, né? Muito falta em condições de preparar as pessoas, seja para a vida, seja para o trabalho, seja para a universidade. E, por outro lado, você tem uma universidade com número de vagas reduzido. Nesse meio se cria um vestibular, uma prova para que esse jovem que saia da escola do ensino básico ingresse na universidade. Mas veja, se a escola, se as condições de preparação para a universidade são precárias, são ruins, como que eles vão chegar lá? Então esse vestibular é um grande obstáculo, é um grande desafio. Então, no Brasil, a maior parte das pessoas não conseguem superar esse obstáculo, né? Sobretudo os jovens negros, jovens periféricos, né? E acabam não conseguindo alcançar a universidade. Então, o maior desafio para nós é justamente quebrar essa barreira, romper com esse limitador de sonhos, Então, em vez de fazer um cursinho grande, centralizado, mesmo na periferia, em algum lugar mais privilegiado, a gente pensou, não, vamos fazer o cursinho mais próximo à casa dos jovens para que eles possam também, com mais facilidade, acessar esses espaços. Então, a primeira característica, o primeiro perfil desses estudantes são jovens da nossa quebrada. São jovens aqui do Jardim Ângela, jovens do Capão Redondo, jovens do Jacira, jovens do Vera Cruz, que conseguem acessar. São jovens que não conseguem pagar um cursinho pré-vestibular, então eles não têm renda, né? Como a maioria da classe trabalhadora é pobre, é desfavorecido, né? Então, em termos de renda, eles não conseguem pagar um cursinho particular, nenhuma escola particular, então precisa desse apoio nosso. Outro perfil interessante é que a maioria dos nossos estudantes são mulheres, né? Então, cerca de 75%, 80%, dependendo do ano e do polo, é de mulher. Os jovens, na sua maioria, que têm chegado, tem essa questão de gênero. Tem entre 16, 17, 18 anos, na sua maioria. A gente tem alguns que tem mais que essa idade, com 20, 22, mas a maior parte é dentro desse perfil. Infelizmente, a gente vai percebendo que os jovens do sexo masculino negros não têm chegado tanto no cursinho. A gente entende isso como parte do genocídio que atinge a população preta, de modo especial os jovens, de 18 a 36 anos, né, que a gente tem aí, e que acaba, então, as mulheres tendo esse apoio, às vezes familiar, às vezes essa percepção de querer ir para a universidade e preenchendo essas vagas no cursinho. Então esse é o perfil. Jovens, mulheres na sua maioria, periféricos na sua totalidade e trabalhadores. Agora, Rafael, com todo esse trabalho feito, me fala uma coisa, tem alguma entidade, governo que contribui para que esse trabalho seja desenvolvido para esses jovens, ou vocês fazem tudo ali mesmo na base do voluntarismo? Como é que é isso, esse processo? Pô, Roberto, essa questão que você traz é muito importante, até agradeço
a pergunta, porque permite a gente perceber um pouco a perspectiva do que seria essa filosofia Ubuntu, mas ao mesmo tempo permite perceber os limites que a gente tem, né? Então, como muitas coisas nas periferias que a gente vem ali acompanhando nas memórias de luta dos sujeitos e sujeitas periféricas, é conquistado coletivamente. Então, a gente tem experiências de mutirões que o pessoal mais velho fala, olha, nos anos 70, 80, existiam mutirões para construir casa. Nossa, existia associação de bairro para conseguir asfalto. Existia... Então, a gente vai seguindo também esse espaço das pessoas que historicamente se juntam na nossa quebrada para fazer as transformações. Então, a gente vai carregando essa energia, que isso é Ubuntu, né? É você pensar coletivamente o que a gente pode fazer. Então, a gente tem o apoio dessas pessoas da comunidade que tem essa perspectiva de olhar o mundo de forma diferente. Como nossos passados, várias lideranças, você é uma dessas que fez muito pela quebrada. Então a gente segue nesse compromisso coletivo das pessoas que moram na quebrada, que pensam na periferia de uma forma diferente. Por outro lado, isso também limita a gente a ter mais condições para oferecer ainda um cursinho melhor. E aí, nesse sentido, a gente não tem ajuda de empresário, não tem ajuda de governo, não tem ajuda de político. A gente acaba seguindo mesmo com as nossas próprias mãos, que, em partes, é essa história da periferia, mas em partes também faz com que muitas vezes a gente não consiga um ônibus para levar os estudantes a universidades para conhecer experiência diferente. Muitas vezes na refeição a gente acaba oferecendo o básico, a gente acaba no cardápio não colocando uma fruta, não oferecendo uma comida de mais qualidade, fica limitado ali no arroz, feijão e uma proteína. Muitas vezes a gente não consegue que todos os estudantes possam fazer parte, prestar o vestibular da FUVEST ou da Unesp ou da Unicamp, porque tem as taxas que cobram. Então, nossa experiência é uma experiência coletiva, popular, como muitas coisas na periferia acontecem, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente sofre por não ter um apoio maior de políticas públicas ou mesmo de patrocinadores que pudessem, dentro de uma perspectiva, colaborar com uma educação emancipadora, que é o que a gente faz. Rafael, dentro desse contexto da coletividade, né, do trabalho que vocês fazem lá no cursinho, junto com os alunos, vou fazer uma pergunta para você aqui, tipo assim, esses jovens cursando lá com vocês, eles sentem a realidade que eles vivem? Eles conseguem entender o projeto, que isso deveria ter uma ação do governo pesadamente na educação, e uma das dificuldades dele ter acesso à faculdade é justamente do governo não ter esse olhar? Como é que você vê os alunos nesse sentido? Eles começam a ter uma consciência a partir do momento da participação do projeto, ou você percebe que ele também não está conseguindo entender esse processo? Como é que é isso? Ô, Roberto, mais uma pergunta interessante aí. E aí é um processo, a educação é um pouco isso, né? A educação é esse movimento, né, de permitir que as pessoas mudem o seu pensamento também. Então, o que acontece? Os jovens não chegam no cursinho, a sua maioria, comprometido ou consciente das desigualdades sociais que vive. Ele não chega no cursinho já percebendo que as contradições que levaram ele a não poder pagar uma escola ou um cursinho, ou eles perceberem que o vestibular é excludente. Eles chegam querendo entrar na universidade. E aí é nossa tarefa, como um cursinho popular, fazer esse debate. E aos poucos a gente vai fazendo, vai mostrando para ele a realidade. Olha, a gente existe enquanto contradição da sociedade, porque tem desigualdade, tem menos vaga nas universidades, e para entrar precisa fazer uma prova. Para fazer essa prova precisa se preparar, e vocês não conseguiram se preparar na escola. Então a gente vai mostrando as desigualdades. Aí mostra que muitos que não conseguem se preparar para essa prova podem pagar um cursinho particular. E aí ele vai percebendo que ele não pode. Então ele também se coloca numa situação de alguém desfavorecido. Depois a gente vai percebendo que nesse grupo existem alguns grupos raciais que menos ainda chegam à universidade, são os jovens negros. E aí eles também vão percebendo. Então veja, os estudantes vão aos poucos tendo essa consciência,
percebendo as contradições de onde vive enquanto sujeito, enquanto sociedade, e aos poucos vai se transformando. E a gente percebe essa mudança, Roberto. Queria partilhar uma experiência de um estudante que retrata muito isso. O nome dele é Vitor, e eu falo porque tem 2 semanas que eu conversei com ele. Eu estava na biblioteca, o Vitor chegou, a gente estava organizando algumas tarefas, e ele chegou com uma notícia de que entrou no vestibular em Ciências Sociais na Unifesp. Só que eu já sabia que ele tinha entrado na universidade, em Física, na USP. Então veja, esse ano ele entrou em Física na USP, já está estudando, e que 2 semanas atrás saiu a 3ª chamada da Unifesp. Aí ele passou em Ciências Sociais. Eu falei, meu Deus, o que você está fazendo? Física e Ciências Sociais. Você tá confuso? Por que disso? E ele falou, olha, eu entrei no cursinho aqui gostando de matemática, física, da área de exatas. E eu gosto até hoje disso. Porém, o cursinho foi fazendo uma formação, foi me mostrando outras formas de ver o mundo, foi mostrando as contradições, as desigualdades, as lutas. E aí eu comecei a gostar disso e falei, eu acho que eu vou fazer Ciências Sociais. E aí me inscrevi para Ciências Sociais também. E agora eu tô confuso se eu continuo lá na USP fazendo Física ou se eu entro em Ciências Sociais. Aquilo para mim eu falei, e depois eu gravei, eu pedi para ele, foi engraçado, porque a gente estava na conversa, foi espontâneo, eu falei, preciso escutar isso. Aí coloquei o celular e refiz a conversa porque aquilo me marcou. É um pouco essa perspectiva das suas perguntas. Muitos estudantes entram com uma consciência, a gente perceba o mundo a partir da nossa condição enquanto classe trabalhadora, enquanto, nesse caso nosso aqui, periférico. E aí a gente percebe essa mudança e sim, os jovens chega ao final do percurso, do cursinho, já muito mais consciente de que ele tá indo para a universidade, que a sociedade é desigual, que ele tá indo porque tem muita gente colaborando para que ele esteja lá. E aí ele é muito, muito, muito agradecido por isso. A gente percebe esse agradecimento, né? Ano passado a gente atendia 350 de início e depois você tem a evasão que no final do ano chega a 200 estudantes, 200 e pouquinho. Sempre tem as desistências ou interrupção desse percurso aí por trabalho, por uma questão pessoal, às vezes de saúde. Mas esse ano a gente está atendendo 420 estudantes. Agora, as atividades lá que são oferecidas para os estudantes, né, as atividades envolvidas aí no curso, quais são, assim, no caso? Olha, isso é outra questão importante para explicar a especificidade de um cursinho popular, né? Nós somos um cursinho pré-vestibular de preparação para a universidade, mas nós somos um cursinho pré-vestibular popular. Então a gente oferece a formação, as aulas dos conteúdos que se cobram no vestibular tradicional. Então toda a disciplina, né? Geografia, matemática, química, física, história, inglês, biologia, né? Tudo isso a gente oferece porque cai na prova, né? Mas nós, enquanto um cursinho pré-vestibular também popular, precisa fazer um processo de conscientização, de formação social, formação política, e aí a gente oferece também uma perspectiva de formação política cultural com o coletivo que a gente tem. Além disso, a gente também oportuniza para esses estudantes momentos de formações coletivas e, se necessário, individual, voltada à saúde mental. Então a gente tem um coletivo de saúde e cidadania formado por psicólogos, e é muito engraçado também esse coletivo, Roberto, porque a maioria são ex-estudantes. Hoje, esses coletivos que foram fazer psicologia, dos quais alguns estudantes já formados e que estão hoje pensando, bom, é educação, mas o que eu vou ajudar na educação? Eu não sou professor, mas eu sou psicólogo, eu sou psicóloga, que é a maioria, e resolve ajudar o cursinho fazendo formações sobre saúde mental e, quando necessário, também eles podem fazer um atendimento clínico. Então tem essas 3 coisas. Ao longo do dia a gente distribui isso entre 8 aulas e uma dessas atividades. Então todo sábado são 8 aulas de 45 minutos, 50 minutos e uma atividade ou de política e cultura ou de saúde mental e cidadania. Além disso, aos sábados a gente oferece para eles um café da manhã quando eles chegam, oferece um almoço comunitário, coletivo, também feito às muitas mãos, um lanche da tarde. Então essas são atividades do sábado que a gente vem oferecendo. Porém, o projeto é muito mais que isso. Então, aos domingos, a gente oferece para eles aulas voltadas para
para as obras literárias. A USP tem um vestibular e a Unicamp específico. Não é igual ao Enem. Então, além dos conteúdos tradicionais de português, matemática, como falei, ela também tem uma lista de obras, de livros de literatura consagradas já, livros importantes da nossa literatura, e que é específico para esse vestibular. Então, aos domingos, a gente oferece também essas aulas preparatórias especial para quem vai prestar a FUVEST. Além disso, a gente também oferece para eles visitas à universidade. Então, a gente vai à USP todo ano, chama Ubuntu na USP. Daqui um mês, né? Hoje, sendo dia 22 aí, numa sexta-feira, daqui um mês, sendo 25 de abril, a gente vai estar lá na USP para conhecer todo o espaço dessa universidade, para eles terem essa ideia. Depois a gente leva também eles para a feira de profissão, né? Então são várias atividades. Você vai percebendo que o cursinho não é só decorar conteúdos para o vestibular, é uma formação mesmo bem completa, e isso dá muito trabalho para organizar. Muito bem, é o programa Cidadania Legal com você aí, entrevistando o Rafael, né, que é coordenador da rede Ubuntu, né, dos polos aqui da Zona Sul, da periferia de São Paulo. E a gente está sabendo um pouco mais como é que funciona a rede, né, o processo e tudo isso. Agora, você, aluno aí que participa, né, você precisa ter uma questão muito importante do curso que você atua, que são bancados por voluntários e através de doações. Não é o governo que banca, né, como deveria ser, mas não é. Você precisaria ter consciência de como é proporcionado essas possibilidades para você, né? Por que eu digo isso? Eu estava conversando aqui com o Rafael e eu estava falando de mídias sociais, eu estava falando de celular. Você parou para pensar que você tem um celular? Todo mundo tem, né? Eu tenho, você tem, e eu tenho quanto mister aqui, ó. Também tem o pessoal. Você também tem, né, Rafael? Tem, tá aqui o meu celular também, então, importante. Vocês têm um instrumento na mão aqui para ajudar a cobrar dos nossos governantes para que eles ajudem, né? Ajudem financeiramente a fortalecer esse projeto. Por que isso? Porque você está fazendo, não vem dinheiro de órgãos públicos. O pessoal se junta para poder buscar arrecadações para poder manter isso para você, não é? Então é importante que a gente já comece também a fazer esse desenho, que você sinta dentro de você, puxa vida, eu estou fazendo esse curso, isso aqui vai render para mim lá no futuro a minha vida, não é? O meu profissionalismo. Então eu tenho que entender como é que eu faço para usar esse celular aqui, e é muito simples as coisas. Não é? Você tem que aprender assim. Por exemplo, vamos fazer um teste com você aqui. Eu coloco esse desafio aqui em sala de aula e o Rafael, eu aqui, nós vamos provocar você. Tá? Você vai assistir esse vídeo que nós estamos fazendo aqui. Não é? E você vai aprender a compartilhar com as pessoas que você conhece. E pedir para as pessoas que você conhece ajudar no compartilhamento. Por quê? Porque vai chegar em alguém esta necessidade de que as autoridades possam ajudar as ações, os trabalhos que esses voluntários estão fazendo aí com você. Olha a importância. São professores ajudando que não estão ganhando nada para fazer isso, né? Aliás, está ganhando sim. Está ganhando no quê? Financeiramente? Não. Está ganhando no prazer e na consciência que eles têm de fazer com que, já que os nossos jovens não têm o apoio dos nossos governos para poder viabilizar o acesso de vocês à faculdade, nós precisamos nos juntar e transformar isso. Mas não é todo mundo que faz, não, gente. Não é? Então, vamos aprender a usar o celular. Vamos aqui compartilhar esse programa. Vamos mandar as pessoas aqui, né? Responder aqui embaixo, aqui, do programa, o que ele acha do que está assistindo. Provoque isso nas pessoas que você conhece. Porque assim, parece que não, mas isso vai chegar numa autoridade. Chegando numa autoridade, eles vão buscar a melhorar essas condições dos nossos alunos da periferia. Olha o quanto isso é importante.
não é? Então, a gente quer que você entenda isso, porque hoje nós temos um instrumento muito importante na mão da gente, que é um celular. Precisamos aprender a lidar com ele. E você fazendo isso, você vai ver a diferença, né? Então, eu estava conversando isso com o Rafael, eu falei, poxa, a gente precisa mostrar isso, essa realidade para as pessoas, precisam entender as coisas, não é? Que hoje um celular não é só para a gente bater papo com um amigo, mandar um zap, parará, não. Nos problemas que a gente tem na nossa vida social, que depende da política e dos políticos, a gente pode aprender a mexer com essa ferramenta um pouco melhor. Então, nesse sentido, é que a gente procura fazer, e aí aliando o conhecimento que você está tendo, o que o sistema da rede Ubuntu oferece. Não é pensar no seu individualismo. É coletivo, é você com os colegas juntos. E juntos a gente faz força, ganha respeito, né? Esse projeto está sendo desenvolvido também com você. Você vai para uma faculdade. Caramba! Né? Vai conhecer os espaços que o grupo está levando. Eu ainda coloco aqui a questão de levar vocês na Casa das Leis, na Câmara Municipal, que é o que está mais próximo da gente aqui. Que tal, Rafael, tentar promover isso, não é? Com os vereadores lá, para que as pessoas entendam melhor essa questão política. Porque quando fala de política, eu não gosto de política, não sei o quê, ou te vende a política de outra forma. Não, é da política. Por isso que você está aí estudando aí, né? Ainda tem pessoas que têm uma visão diferente, mas os políticos não têm essa visão. E é da política que a gente precisa para poder melhorar as condições de vocês. Pensa nisso, né? Então, é nesse sentido, inclusive, que a vereadora Jussara fez questão de participar do nosso programa, Rafael. Pô, que legal. Não é? Para trazer aqui uma fala. Vamos ouvir aqui no nosso programa Cidadania Legal. Vamos ouvir. Oiês a todos, todas e todes que nos escutam. Eu sou Jussara Basso e a pergunta que eu tenho ao Rafael é o seguinte. A rede Ubuntu transformou a vida de centenas de jovens da nossa quebrada. Eu gostaria que ele relatasse, dessas histórias, a mais surpreendente. O jovem que mais surpreendeu na sua dedicação aos estudos e que conquistou uma vaga na universidade, que realizou um sonho. Tenho certeza que entre essas diversas histórias, algumas se destacou bastante. Gostaria muito de conhecê-la. Obrigada, Roberto de Moraes. Obrigada, Webmister. Obrigada a todas e todos que nos escutam por aqui. Tá aí, Rafael. Jussara Basso, vereadora da cidade de São Paulo. Poxa, agradeço a pergunta, Jussara, alguém que tem um apreço especial aí, uma pessoa muito comprometida com a quebrada, com a nossa Zona Sul aqui. Então, só agradeço a pergunta. E uma pergunta muito especial, né? Pensar na história desses estudantes, uma que marcou a minha vida, né? Assim, são várias, né? Ela pediu para partilhar uma, o tempo também é isso, né? E é isso que nos alimenta também. Quando você vai conhecendo as histórias desses estudantes, você vai falar, nossa, vale a pena, né? Olha, todo o esforço aconteceu. Então teria muitas para contar, mas ela fala inclusive de dedicação ao estudo, aquele esforço maior, né? Então nesse processo tem uma estudante que, como a Jussara, negra, né, periférica, mãe, né, ela tem 3 filhos, isso, aquilo, e que 2017, 2018 veio fazer parte do cursinho. Então escolheu essa história pelas características também parecidas com de luta, de garra da Jussara. Eu escolhi essa história da Ana Paula, né? A Ana veio fazer cursinho com a gente e nós estávamos no momento que a rede Ubuntu não era tão conhecida, então você tinha uma demanda menor, então o processo de inclusão, de ingresso, não era tão, como é que eu posso dizer, a gente conseguia acolher todo mundo. Isso era para nós motivo de muita alegria, que não tinha que fazer processo de seleção e inclusão. E aí essa jovem veio, olha, quero estudar, falou a idade, falou que é mãe, isso, aquilo, e falou que gostaria de estudar. Então a gente falou, olha, faça parte do projeto. E aí ela ficou um ano inteiro com a gente, estudando. Chegou no final do ano, fez algumas provas, a gente não estava acompanhando todo o processo dela. E em janeiro, quando saiu o primeiro resultado, chegou a primeira notícia sobre essa jovem, né? E a notícia foi, eu vi, estava no grupo de WhatsApp, olha, fui aprovado no Enseja. Olha. Eu falei, nossa, Enseja, da hora, mas nós somos um cursinho pré-vestibular, pensando na universidade, pensando no ingresso. E aquilo chamou atenção, porque a jovem falou com muita alegria e para ela era uma vitória, né?
E para nós essa também é uma vitória, né? Uma jovem que ingressa num cursinho para fazer tudo o que deveria ter feito no ensino médio e de repente passa na prova. Então a gente conseguiu contribuir para essa formação dela. Mas não era o maior objetivo nosso a preparação para o Enseja, né? E aí essa jovem veio falar com a gente, olha, agora que eu passei no Enseja, eu quero entrar na universidade. Eu quero entrar e... A gente falou, então vem, continua com a gente. Eu quero fazer engenharia civil. Nossa, que força, né? Mulher, negra, engenharia civil não é nem necessariamente esse perfil dos engenheiros, mas aquilo para os nossos olhos foi muito bom. Vamos ajudar, vamos se esforçar para tal, né? E aí a gente ficou acompanhando ela o ano inteiro, de modo especial alguns professores, né? Eu faço parte da coordenação, conta a história muito pelo que os professores trouxeram para mim, que era uma jovem que ficava ali também no privado dos professores, pedindo para ajudar nos exercícios de matemática, física, que são esses exercícios que a engenharia cobra mais. E estudou, mesmo tendo que trabalhar a semana inteira dentro de casa, fazer comida para as crianças, cuidar da casa, toda aquela tarefa que a gente sabe que as mulheres carregam aí, né? 3 filhas, jovem ainda, e que se esforçou. E de repente, no final do ano, fazendo um Enem, ela conseguiu ingressar em engenharia civil com uma bolsa pelo ProUni 100%, e aquilo para nós foi histórico. Nossa, que lindo, que perfeito, porque existimos, né? E aí, só para acabar, não contente, a gente já estava feliz com ela. Aí ela, de repente, fala, e eu quero, durante a faculdade, também ajudar na coordenação. A gente falou, meu Deus, calma, são tantas coisas, você já conquistou aquilo que para nós é muito importante, que é o ingresso no ensino superior de uma mulher, mãe de 3 filhos, de uma jovem periférica que há 3 anos atrás não tinha nem terminado o ensino médio. Então vai com calma, não, eu quero ajudar. Então ela tinha um espírito de, né, e essa força de mulher, de mãe, né, que a gente pensava, como é que ela vai dar tempo? Depois a gente não lembrava que as mulheres criam muitas vezes tempo pela história de muita luta, muito esforço, né? E aí ela falou, não, vou ajudar na coordenação. E de fato ajudou na coordenação por 2 anos. Então essa história me marca muito, a gente tem uma amizade até hoje, é uma companheira mesmo. Ela teve que sair da coordenação porque as disciplinas vão aumentando, vai vindo cálculo, vai vindo estatística, vai vindo um monte de coisas difíceis. Ela conseguiu um estágio e que depois virou emprego no metrô de São Paulo, acompanhando as obras do metrô. Então ela tá voando, por isso deu um tempo nesse processo de ajudar na coordenação, mas para nós é uma história de vida, de um exemplo que a gente fica muito feliz de ter feito parte dessa história. A gente existe por essas histórias, assim, de muita força, assim. Beleza, né? História de vida, de vontade, né? De querer alcançar seu objetivo, né? E que fica exemplo aí para os nossos jovens, que a coisa não é fácil não, hein? Aproveita você que é jovem nesse momento, que ainda não tem compromisso, não pensa em casar no momento, não pensa em ter filhos, não é que não seja possível você estudar, fica mais difícil, não é? Olha aí o exemplo, né? Colocado. Lindo exemplo. Então tem que ter muita vocação, muita vontade, e é muito difícil. São poucos, são raros as pessoas que colocam aquilo como objetivo mesmo e leva com todas as dificuldades e alcança, né? Alcança. Rafael, nós estamos recebendo mensagens aqui, né, do Eliseu, a gente está mostrando aí na tela para você. E ele está falando um pouquinho aqui, né? Então, nós vamos colocar a mensagem que ele coloca aqui para as pessoas estarem vendo. Tá vendo aí, gente? Tá, né? Beleza. E na medida que as mensagens vão chegando, a gente vai colocando, tá? E você também pode mandar mensagem. Se você não assistiu o nosso programa aqui, você pode entrar lá no YouTube e vai colocando seus relatos. Vamos fazer isso, gente? Vamos aprender aquela dica que eu dei. Vamos aprender a divulgar. Esse trabalho é importante para nós e nós estamos construindo os próximos eventos para outros jovens que virão, né? Olha só você dando a força para aquele que ainda virá, conhecendo o projeto. Isso é importante, né? Agora, me fala uma coisa, Rafael. De todos esses alunos que foram para a universidade, quantos que conseguiram sair informados de lá ou estão a caminho? Como é que está isso? Olha, Roberto, esse processo, né? A gente está desde 2014...
com 2 cursinhos, depois 2017 a gente aumenta para 5 cursinhos e cria de fato a rede Ubuntu. E aí nas nossas listas a gente tem cerca de 350, 370 estudantes que de fato estudaram com a gente e estão, de certa forma, ainda na universidade ou alguns já formaram, né? Esses que já se formaram, a gente tem menos contato. Então, a gente vai mais acompanhando pelas redes sociais, mas a gente tem experiências de jovens. Nós temos uma que atende, inclusive, na UBS do Capão Redondo, que é médica e estudou aqui, no Capão Redondo, no cursinho, e está trabalhando, atendendo nos postos de saúde locais da Quebrada. A gente tem, recentemente, na verdade, alguns anos atrás, uma jovem que se formou em economia, estava trabalhando numa grande multinacional, então a gente percebeu que estava chegando. Queria partilhar também um jovem que me chamou a atenção no ano passado. Esse jovem entrou em contato comigo, que se formou em Direito e, de repente, queria ajudar o cursinho. E aí, no primeiro caso que ele atendeu, na primeira resolução ali de conflitos, a pessoa que ele atendeu não tinha condições, não tinha dinheiro para pagar. E veja, E aí ele falou, olha, se você não pode me pagar agora, a gente vai fazer um acordo que você vai fazer doações de cesta básica para um projeto social. E aí indicou o nosso projeto social. A gente falou, nossa, mano, que louco esse jovem, né? Então a gente tem poucas experiências de estar acompanhando pós a universidade nesse processo, mas são experiências que ainda nos enchem de alegria, e o que a gente tem mesmo é certeza de que esses que passaram pela rede Ubuntu, que estudaram, que tiveram essa conscientização política, estão sendo bons profissionais, estão fazendo a diferença, e a gente quer que muitos outros ainda consiga se tornar bons profissionais aí, porque a nossa sociedade precisa de mais médicos humanos, de mais engenheiros comprometidos com a vida, com as moradias, de mais advogados preocupados com a justiça, de mais professores comprometidos. Isso também é legal dizer, muitos também se tornaram professores e são professores na rede Ubuntu ou estão ajudando nesse processo de educação. Então a gente vai percebendo que com certeza esses jovens que passaram pelo nosso projeto se tornam bons profissionais também. Muito bem, é o programa Cidadania Legal com você, recebendo aqui também a mensagem do Elias Silva, né? Tá aí na tela. Olha, todos eles aí mandando retornos aqui positivos, né? E a gente está mostrando aqui mais mensagens e vamos colocando aqui, na medida que eles chegam, a gente vai pontuando aqui e você vai vendo aí a mensagem que você mandou, a gente colocando no vídeo aí, tá legal? Beleza? Vamos mostrar algumas fotos aqui, né, dos eventos e também do significativo do que é o Ubuntu. Fala pra gente um pouco, o Rafael. Isso aqui é um logo. Isso é o logo, é um logo que está marcado aí com várias cores, porque é um logo desenvolvido para rede social, para mês de maio nosso, que a gente tem o mês de junho da diversidade, então a gente privilegiou de valorizar essas questões também, porque nós somos um projeto em que acreditamos em que todas as formas de amar, de viver, é justa, né? E nesse logo também, se você observa, são duas pessoas dando a mão ali, né? Então tem um livro do lado, um livro folheando, e o U ali uma cabeça bem simplesinha, mas que são duas pessoas dando a mão, né? Nessa perspectiva de que a gente constrói essa sociedade a partir dessa juntar, né? Ninguém larga a mão de ninguém, junto a gente consegue chegar mais longe, assim. É isso? É isso. Seria se tivesse como colocar essa imagem no logo, assim, no sentido, mas essa imagem representa as pessoas dando as mãos, as pessoas fazendo o círculo, né? Pela energia que a gente sabe que circula entre o círculo, que não se dissipa. Então, é muito interessante olhar essa imagem e perceber que o que a gente está tentando fazer é essa perspectiva, de todos serem felizes, todos participarem da roda. Você vê que não tem ninguém fora da roda, né? Todo mundo está ali andando, ou seja, se divertindo, dançando, e isso é o que a gente defende. Então, isso é processo de coletividade, gente, olha. Não é todo mundo ali dando as mãos, é todo mundo junto, é como se fosse um trabalho de equipe, tudo em equipe, não é? E você tem aqui também a figura da união, onde a união faz a força, que é aquilo que a gente falou. Vamos todo mundo aqui mandar no WhatsApp, mandar no Facebook, mandar... Esse programa que a gente está assistindo aqui hoje, vamos fazer isso? Isso significa isso aqui. Sou o que sou pelo que nós somos.
ninguém aqui tem espírito individual. Tá observando aqui? Porque se você tem um individualismo em tudo, você não consegue fazer uma coisa legal. Isso só vai te prejudicar. Agora, que tal a gente distribuir um pouco o conhecimento, não é? Sempre olhar o outro como coletivo. E com esse objetivo é que o curso está sendo desenvolvido aí para você. Não é? É isso aqui. É o que o Ubuntu significa. Não é? Olha que interessante. Outra foto. Pô, olha só, essa foto que você selecionou aí, Roberto. De um lado a gente tem 2 jovens, né, que tá estudando ainda hoje. Os 2 estão na USP, os 2 fazem geografia, inclusive, né? E os 2 são professores hoje também da Rede Ubuntu, né? O Daniel é professor do Polo Dona Expedita, estudou no Santo Dias, né? Então, veja, estudou em um polo e tá ajudando em outro. Olha que legal. Uhum. A Nayara, a Nathalie, a mesma coisa. Ela estudou no polo Alan Soares e dá aula tá até no peito dela o bottom do Alan Soares, e ela dá aula no polo Edith, né? Então, nessa perspectiva de que a gente ajudando ali, a gente é uma rede para colaborar. E os 2 estão na universidade pública, os 2 voltaram a fazer parte do projeto, então isso é muito rico, né? E do outro lado a gente tem uma foto onde está eu, a Thaís, que é minha companheira, que também é professora, desde sempre, dava aula em 2 polos, hoje dá aula em um polo e colabora com outras questões também. E a gente tem 2 colaboradores ali muito especial, a Dani e o padre Luca, que são 2 italianos, que abraçaram essa ideia e quase sempre estão nos ajudando, né? Estão nos ajudando buscando fundos, divulgando o projeto. Então, quando eles vão para a Itália, eles vão com camiseta, vão com máscara, vão com materiais e levam, e depois voltam com algum recurso para nos ajudar. Legal. Eles têm um carinho muito especial, estão sempre lá no cursinho acompanhando esse trabalho e incentivando que mais pessoas possam ajudar para que esse projeto continue assim. E esta foto? Pô, essa foto, olha só, 2 momentos também típicos da Rede Ubuntu. Um é muito estudo, muita sala de aula, sentado ali, se debruçando em cima das atividades do livro, batalhando, daquilo ali que a gente sabe que não dá para romantizar que é prazeroso, porque não é cansativo, né? A sala cheia, ó que bonita, de uma escola estadual, né, no Leopoldo Santana. E do outro lado é o final de um sarau, porque a cultura na Rede Ubuntu também é muito importante. A gente entende que esse processo de formação política, formação social, preparação para a vida, deve incluir o direito à cultura. E ali a gente fez um sarau, a gente fez um microfone aberto, a gente tocou violão, a gente teve palhaçaria. E nesse momento, para nós, é bom porque também a gente se faz mais família, a gente se faz mais uma comunidade desenvolvendo essa atividade. Então, são 2 partes que tem muito na Rede Ubuntu. Muito estudo, porque para entrar numa universidade, sobretudo as públicas, exige uma dedicação, cabeça no livro, compromisso o tempo todo, e também muita alegria, né? Porque o próprio Paulo Freire fala que a educação, a escola deveria ser esse espaço onde as pessoas sejam felizes, né? E aí na Ubuntu, nesse processo que é penoso de preparação para o vestibular, a gente tenta fazer um percurso também feliz, alegre. Na medida do possível, isso dá muito certo. Beleza, a última foto aqui. Oxa, foto de pessoas muito importante aí, né? Então, Memória Estudantil ali, um livro na mão do Padre Jaime. Padre Jaime é patrono da Rede Ubuntu, né? Olha aí. E desde o início, 2014, ele foi o maior incentivador. A gente existe muito pelo trabalho, pelo compromisso, nosso maior apoiador estrutural mesmo, né? O principal polo nosso, durante muito tempo, na Santos Mártires ainda, onde acolhia mais estudantes. A gente tem uma biblioteca, que é onde a gente está, chama Biblioteca Santo Dias, que só existe porque Padre Jaime cedeu espaço para a gente repensar esse espaço. É a sede da Rede Ubuntu, a gente está ali o tempo todo, todos os polos estão ali presentes. Padre Jaime é uma referência enorme. Nesse dia a gente estava com outros jovens, né, da União Paulista do Estudante, da União Brasileira de Estudantes Secundaristas e o presidente da Uni, o Iago, que veio trazer para nós apostilas, né, de preparação para o vestibular, por uma campanha que a gente construiu junto com a Uni e outros cursinhos populares, que era para arrecadar fundo na pandemia, para que mais jovens pudessem estudar, se preparar. Então é uma foto também muito bonita, porque mostra inclusive a força da Rede Ubuntu, uma força que está ligada ao território, que é o Padre Jaime ali, o nosso Jardim Ângela, mas ao mesmo tempo está em lutas nacionais, né, com a Uni, União Nacional de Estudantes, que fez uma campanha a nível de Brasil, assim.
Beleza, Padre Jaime, né, faleceu, deixou a gente e foi para um outro mundo, tentar construir um outro mundo, né? Onde ele esteja, com certeza ele tá lá. Eu acho que ele deve estar agitado lá, né, cara? Sim. Não é possível que ele não esteja lá no outro mundo e fale, não, eu vou organizar esse povo aqui. Não descansa, nem no céu ele Pois é, e ele deixou muitos legados aí, não, Rafael? Certeza, o Padre Jaime, a gente vai continuar muitas lutas que ele ensinou a gente fazer e torceu e vai estar lá intercedendo por nós. Isso a gente tá certo, assim, o legado dele continua para sempre. Muito bem, estamos chegando aqui no final, né? Nosso programa Cidadania Legal. Eu quero agradecer ao Rafael Cícero, ele que é coordenador do cursinho de educação popular da rede Ubuntu. Beleza, Rafael? Espero contar com você mais vezes aqui no nosso programa, viu? Roberto, eu que agradeço a oportunidade, eu que agradeço o convite. Foi um prazer estar aqui com você, partilhando sobre um tema tão importante. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela rádio. É muito importante que a gente aqui na periferia possa estar discutindo um tema tão relevante que é a educação, que transforma a vida de tantas pessoas. Que você tenha sucesso na rádio e que a rádio continue contribuindo para esse debate e para a periferia que a gente sonha. Forte abraço, muito obrigado. Muito bem, assim a gente encerra o nosso programa de hoje e até o próximo programa com você. Programa Cidadania Legal, Rádio Mister Web Rádio. Tchau, tchau. Rádio Mister. 24 horas no ar. Sua rádio na internet. As melhores estão na Mister. Rádio Mister.